A reforma tributária está chegando e vai mudar, assim, completamente as regras do jogo para quem tem negócio no Brasil. Para quem é empresário, entender o que vem por aí não é só importante, é decisivo. Nessa análise, a gente vai detalhar como essa nova lei afeta os lucros e como uma holding pode ser, olha, a melhor jogada estratégica para proteger o patrimônio e, claro, otimizar os impostos. A grande questão que todo mundo está se fazendo é exatamente essa. Com tanta regra nova, como é que ficam os lucros do negócio? Aquele dinheiro que o sócio recebe no fim do mês vai mudar. E é fundamental entender o tamanho real desse impacto para não ser pego de surpresa. E aqui está o número que está no centro de toda essa discussão: 10%. Essa é a nova alíquota sobre a distribuição de dividendos. Uma coisa que até hoje era totalmente isenta, agora vai levar uma mordida direta do leão. É, sem dúvida, um divisor de águas no planejamento financeiro de qualquer empresa. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. A gente está falando da Lei 1087 de 2025. E olha, é importante deixar isso bem claro. Não é um simples ajuste, tá? É uma das maiores transformações no nosso sistema tributário das últimas décadas. É uma nova realidade fiscal que começa a valer muito, muito em breve. Agora, o que é interessante aqui é a combinação das coisas. De um lado, a gente tem essa tributação de 10% nos dividendos que passam de R$50 mil por mês. Do outro, um aumento na isenção do imposto de renda, que vai para 5 mil. E para fechar o pacote, criaram um tal de IRPF mínimo para quem tem renda mais alta. Tudo isso entra em vigor em 2026 e desenha um cenário fiscal totalmente novo. Certo, vamos sair um pouco da lei e para a prática. O que é que tudo isso significa para o caixa da empresa e para o bolso do empresário no dia a dia? O impacto é direto, é imediato e vai exigir uma nova forma de pensar a gestão financeira e a distribuição de lucros. Não tem como fugir. E esse slide aqui mostra a mudança de um jeito que não deixa dúvida. É um antes e depois gritante. Até o fim de 2025, o cenário é de isenção total nos dividendos para a pessoa física. A partir de 2026, a regra vira de ponta cabeça. Dividendos acima de 50 mil por mês vão ter 10% retido na fonte. A diferença, convenhamos, é brutal. Então, o ponto crucial é este. Não se trata de uma pequena alteração. É uma mudança que mexe fundo no fluxo de caixa, tanto pessoal quanto da empresa. Aquela cartilha antiga de gestão financeira pode jogar fora, ela não serve mais. É preciso uma estratégia nova e o momento de desenhar essa estratégia é agora. Diante desse novo cenário, que é bem desafiador, surge uma solução que é ao mesmo tempo robusta e estratégica: a holding. E aqui é importante quebrar um mito, tá? Holding não é uma estrutura só para megacorporações. Pelo contrário, é uma ferramenta poderosíssima para ter mais eficiência tributária e proteger o patrimônio, e está acessível para vários tipos de negócio. Mas, afinal, o que é uma holding? De um jeito bem direto, pensa nela como uma empresa-mãe, criada para organizar os investimentos e as participações em outros negócios. O objetivo principal dela é buscar a máxima eficiência nos impostos e dar mais segurança jurídica, centralizando o controle e a gestão de todo o patrimônio. E aqui os benefícios se conectam perfeitamente com os problemas da reforma. A holding otimiza a distribuição de lucros, que é justamente o ponto que a nova lei ataca. Ela oferece uma proteção patrimonial muito forte, sabe? Blindando os bens dos sócios contra riscos do negócio. E não para por aí. Ainda facilita um planejamento sucessório eficiente, profissionaliza a gestão e reduz riscos operacionais. É uma solução completa. Bom, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? A resposta é um sonoro sim. Vamos ver agora alguns resultados reais de casos concretos que mostram o poder dessa estratégia quando ela é bem implementada. Esse gráfico aqui mostra o antes e o depois de um jeito muito claro. A primeira barra é a carga de impostos média sem uma holding. A do meio, já com a estrutura implementada. E a terceira barra? Essa é a economia real, o dinheiro que deixa de ir para o governo e fica no caixa da empresa. A imagem fala por si. E que tal este número? 4,2 milhões de reais. Essa foi a economia anual de impostos para um cliente do setor industrial. Uma reestruturação que colocou 3 empresas operacionais debaixo do guarda-chuva de uma holding. E o resultado foi esse aí, impressionante. E aqui outro caso poderoso, mas com foco na sucessão. 2,4 milhões de reais economizados só em ITCMD, que é o Imposto sobre Herança. Uma família empresária usou a holding para organizar a passagem de bastão para a próxima geração e conseguiu garantir a continuidade do negócio sem aquele baque tributário gigantesco.
Agora a gente chega no ponto talvez mais crítico de toda essa análise, o tempo. Existe uma janela de oportunidade única para agir, só que ela está se fechando e rápido. Se mexer antes de 2026 não é uma sugestão, gente. É uma necessidade estratégica para conseguir capitalizar nas regras atuais uma última vez. E o pulo do gato é este aqui. A lei tem uma brecha. Os lucros que foram acumulados até 31 de dezembro de 2025 podem sim ser distribuídos sem a nova tributação até 2028. Mas atenção, tem uma condição de ouro. Essa distribuição precisa ser aprovada formalmente em uma assembleia e registrada na junta comercial, senão, não vale. O calendário para 2025 já está correndo. Até outubro é preciso auditar e levantar todos esses lucros acumulados. Em novembro tem que fazer as assembleias para aprovar a distribuição e, impreterivelmente em dezembro, fechar os balanços e registrar tudo. Porque em janeiro de 2026 a chave vira e as novas regras já estarão valendo para todo mundo. E para que não reste absolutamente nenhuma dúvida para ficar gravado na pedra, o prazo fatal para aprovação formal da distribuição desses lucros é 31 de dezembro de 2025. Passou dessa data, a nova tributação se aplica. Não tem choro nem margem para erro. Então, qual é o caminho a seguir? Bom, primeiro, um diagnóstico preciso para entender como a reforma impacta o seu negócio em específico. Segundo passo, desenhar uma estrutura de holding customizada, feita sob medida. E terceiro, uma assessoria contínua, porque o cenário das leis está sempre mudando e é preciso se adaptar. E a gente termina voltando àquela primeira pergunta. Só que agora, depois de tudo que a gente viu, ela carrega um peso muito maior. O negócio está realmente preparado para as mudanças de 2026? O momento de agir e de reestruturar o futuro é, sem dúvida, agora.